Olá, eu sou Paula Leme e sejam bem-vindos ao Funny Talk, com a presença hoje da arquiteta Juliana Traldi Bonfim, com o tema Arquitetura Verticalizada. Vamos lá. O fenômeno verticalização refere-se ao crescimento vertical das cidades, através dos edifícios residenciais. No Brasil, nós tivemos, Ju, isso no início dos anos 90, né? Um boom, né, dessa verticalização. De acordo com o economista Daniel Mack-Miller, especialista em economia urbana, o favorecimento da verticalização aconteceu por duas invenções. Nós falamos talvez até isso várias vezes. O aço e os elevadores. Você concorda, Ju? Eu acho que é uma questão, esse boom da construção, eu acho que tem uma questão sociológica, tem uma questão de desenvolvimento, mas claro, né, o Brasil é um fortíssimo produtor de aço e eu acho que sim, a questão dos terrenos muito valorizados, então a verticalização é algo que permite um poder maior de construção e uma valorização maior dos terrenos por todas as partes envolvidas. Perfeito. Dentro disso, vamos mencionar a cidade de Camboriú. Na verdade, ela está quase 100% dita como cidade sustentável. Exatamente. Como diz lá o prefeito, falta só 5%. Dentro disso, Ju, ela também se destaca pela verticalização. Os edifícios mais altos do Brasil estão lá. Nesses parâmetros e tema, qual é toda a trajetória da Juliana Bonfim, Juliana Traldi Bonfim, mais Bonfim Arquitetura Construída? Conta para nós toda essa história. Então, rapidamente, o escritório tem mais de 50 anos, ele foi criado pelo Jorge Bonfim, que já é falecido, e era um arquiteto excepcional, um gênio, né? Um cara Sim. com uma assinatura muito peculiar. A partir dos anos 80, final dos 80, 90, certo. Na nossa região de maior foco, que é o ABC paulistano, a gente começou a sentir a necessidade de expandir os centros residenciais da cidade. Era muito baseado somente no centro. Então, essa questão da verticalização foi avançando em bairros anteriormente chamados de residenciais, na caracterização somente de casas. Sim, como o bairro Jardim. Como o bairro Jardim, que é um centro muito favorável à exemplificação da arquitetura bonfiniana, vamos assim dizer, né? Que é um lugar relativamente pequeno, mas com muitos exemplos da arquitetura. Então, na verdade, a verticalização, ela se deu de forma muito expressiva em Santo André, no caso do nosso escritório, justamente por essa necessidade de aproveitamento de terrenos e lotes, os melhores lotes, da melhor localização, na rua mais larga, com poder grande de construção, sem virar uma torre de Babel, né? Pejorativamente falando, os Frankensteins, né? Que a gente fala na arquitetura, que vão transformando esses espaços em peças desagradáveis aos olhos do cidadão e que não colaboram de forma nenhuma com a vida pública, né? Sim, até porque a maioria desses bairros, eles têm muito verde. Ju, isso é um ponto bastante importante. E ter um design mais inovador como fachada dos edifícios, sem dúvida, isso é tanto para nós, como trabalhamos com arquitetura e decoração, e os clientes, eles sentem essa necessidade. Então, vocês representam muito bem isso. De verdade, imagina, verdade. Falando um pouco sobre isso, Londres, Singapura, Toronto e até mesmo Paris, eles estão com uma urgência, assim, intensivamente na verticalização, né? Cidades da Europa que têm totalmente uma arquitetura clássica, né? Enfim, eles também estão verticalizando agora. Nos últimos anos, inclusive, para atender essa demanda, com maior infraestrutura, os espaços compartilhados, né, como nós estávamos falando, e os prédios verdes. Dentro disso, Ju, quais as diretrizes poderiam ser consideradas para que as construções verticalizadas em São Paulo favoreçam o seu entorno e não tenham impactos negativos? Até aquilo que nós estávamos falando sobre a visão humana. Pode falar um pouco disso, por favor, Ju? Claro. Na verdade, assim, existem as leis que regem a construção civil. Certo. Cada cidade tem o seu código.
caso de São Paulo, da grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, existe um código que todos devem respeitar. Certo. Pensando sim, em recurso, em aproveitamento, em áreas destinadas a uma área permeável, local para manobra, por exemplo, de veículos grandes, caminhões e etc. Então, assim, a própria legislação, ela já se preocupa com esse tipo de expansão para que a cidade não sofra com todo esse boom da verticalização. Certo. Agora, obviamente, como em todos os ramos, existem as empresas que estão voltadas a obedecer isso de forma, vamos dizer, que traga um retorno ao cidadão, com os espaços de térreo, por exemplo, abertos. Na Avenida Paulista tem um projeto belíssimo na esquina da Rua Pamplona, onde os espaços do térreo são abertos, então a população, na hora do almoço, pode sentar, fazer a hora de almoço num lugar arborizado. Eu acho que a função do arquiteto nesse equilíbrio da área construída e da área que é permitido, vamos dizer, ter prazer, né, de se viver numa cidade como a nossa, que é totalmente caótica, é de suma importância. Então, por isso que, assim, hoje em dia, positivamente, vê esses projetos belíssimos de arquitetura com esse pensamento mais humano. Isso é incrível, Ju. Sim. Poderia ser todos assim. Sim. Poderiam ser todos mesmo. Ju, o escritório Bonfim tem uma identidade forte ao brutalismo paulista. Inclusive, eu amo, né? Quem não ama essa arquitetura brutalista. E os seus edifícios são como obras de arte assinada, sempre tem uma assinatura. Além de todo esse conceito dessa alma de arte, Bonfim também é uma assinatura muito forte. As pessoas desejam morar em um prédio Bonfim, e muitas delas, sem dúvida, até mesmo pela história. Existe uma poética e também marca o período da arquitetura verticalizada da cidade. Né? Muito. Com os traços contemporâneos, inovadores e metragens favoráveis. Né? Que hoje as metragens são muito pequenas, enfim. Então, eu vejo que vocês têm bastante cuidado mesmo que seja um apartamento de 2 suítes ou 2 dormitórios, enfim, vocês têm esse cuidado de valorizar a vida da pessoa dentro do apartamento. Considerando, Ju, a economia, o design e a sustentabilidade, qual é a sua visão sobre o crescimento desenfreado das construções verticalizadas, que oferecem estúdios e apartamentos compactos, e justamente nesse momento está uma loucura, é um boom total. Então, essa questão dos estúdios, ela é algo que deveria ser primeiro conceitual, e depois, de fato, física, né? Sim. Os estúdios vêm com uma missão, vamos assim dizer, para atender uma parcela da população. Certo. Normalmente, que quer estar perto dos grandes centros, perto das estações de metrô, dos locais de interesse cultural, universidades, trabalho, etc., que não tem condição, obviamente, de ter um apartamento numa metragem mais convencional, ao que normalmente a gente esteve acostumado há tantos anos, e que querem estar nessas áreas, que são áreas caríssimas, o metro quadrado é, assim, caríssimo. Sim, né? E até alguns não têm nem garagem, Ju. Exatamente, né? E por um conceito de vida diferente. Então, se você vai morar num estúdio de 30 metros quadrados, de 25, de 20, ou até menos, você tem que se moldar a um estilo novo de vida. Então, assim, eu acho que não é simplesmente uma moda ou uma fase, essa questão de estúdio, mas eu acho que às vezes a gente precisa equilibrar a questão do se o estúdio está sendo implementado para gerar muito mais lucro às grandes incorporadoras, né, ao mercado imobiliário como um patrão, né, de toda essa construção, ou se de fato o brasileiro ele está apto a ter essa mudança de conceito. Até muito pouco tempo atrás, todo e qualquer apartamento de qualquer metragem tinha que ter um dormitório para um funcionário dormir, um banheiro para um funcionário tomar banho. Então, assim, é cultural essa questão do estúdio no Brasil. As pessoas querem o estilo de vida, mas também querem ostentar
que moram num estúdio. Você concorda com isso em partes? Eu acho que é assim, é muito charmoso você dizer que mora num estúdio. Sim. Muito mais charmoso quando você mora num estúdio em Paris. Claro, sem dúvida. Mas, obviamente, a gente que mora nas grandes capitais aqui de São Paulo, no caso, São Paulo capital, eu acho que é muito mais uma questão de uma vida moderna. Eu acho, assim, para uma faixa etária de começo de vida. Eu ia me perguntar isso, né? Ju, Eu acho, mais de começo de vida. Pessoas de fora que vêm morar em São Paulo para estudar ou para trabalhar, fazer um curso de alguma especialização, eu acho que vem para atender um público maior. Eu acho que é muito positivo, na minha visão, que esses centros de interesse cultural e financeiro, que eles possam atender a uma parcela maior da população. E nós, não só simplesmente quem pode pagar por esse metro quadrado caríssimo, tanto no aluguel como na compra. Esperamos assim. Sim. Vamos lá. Sabemos que as construções verticalizadas têm muitos benefícios, mas também têm os efeitos negativos. Um dos motivos, até como nós estávamos falando, considerados, é os edifícios não estarem agrupados. Dessa forma, eles proporcionam uma melhor mobilidade urbana. Você acha vantajoso a verticalização esteja cada vez mais agrupada ou exatamente como é hoje, aleatório? Assim, Paulinha, eu acho que, na verdade, tudo depende do tamanho do lote, tudo depende da área que esse conjunto de edifícios estará reunido, né, vamos dizer, para esse agrupamento que você está dizendo. O que eu acho, assim, puxando um pouco o que você está me perguntando e desviando um pouco do assunto polêmico, eu acho que o que é muito interessante, o que os grandes centros urbanos precisam é um uso misto. Muito mais do que a verticalização, por exemplo, de um uso único de residência ou uso único comercial, né? Então, a gente vê que isso dá tão certo em cidades com urbanismo bem feito, bem pensado, elaborado, em que existem dentro de um edifício ou de um grupo de edifícios a possibilidade de você ter vários serviços incluídos. Então, isso valoriza o espaço, isso diminui, vamos dizer, a mobilidade pela cidade. Você pode, num mesmo lote, ou vamos dizer assim, nesse conjunto de edifícios, você pode ter vários serviços. E eu acho que isso acaba refletindo positivamente para a cidade. Ai, que ótimo, Ju. E você, como arquiteta urbanista, eu gostaria que você falasse de um projeto especial dentro dessa arquitetura construída. Conta para nós. O nosso escritório está agora fazendo, já está acho que na terceira ou quarta laje, a gente está construindo um edifício Perriand. Charlotte Perriand, você com certeza sabe quem é, foi uma grande designer que trabalhou junto com os grandes mestres da arquitetura. E esse edifício vem, primeiramente, com um conceito novo que a gente está chamando de Bonfim Light, vamos assim dizer. Explica para nós isso em primeira mão. É um edifício com vários tipos de unidade habitacional. Ele é exclusivamente residencial, mas temos estúdios de 50 metros quadrados, apartamentos de 2 dormitórios com 75 metros quadrados, tem um duplex de 100 metros quadrados. Tudo dentro do mesmo edifício. Então, a linguagem do edifício, ela na própria fachada, ela mostra essas diferenças. É um lote relativamente pequeno, é um lote muito próximo ao parque. Em Santo André mesmo? Sim, ao parque, né? Então, assim, a vista e a possibilidade de ter um parque com uma área verde enorme para esporte, passeio, né? E mesmo a vista do apartamento. É uma coisa nova para o nosso escritório, fazer estúdios para nosso costume, estúdios com metragem tão diminuta. E está sendo um desafio super positivo, onde a gente está aprendendo a ver a arquitetura de uma outra forma. Havendo essa mistura de interesse pelo mesmo edifício, então pode ser um casal começando, uma pessoa única, uma família. Essa mescla de interesses nos interessa demais. E mais do que tudo, é o primeiro edifício em 50 anos de escritório com o nome de uma mulher. Nossa, então, isso é fantástico. Isso vem para palmas para as mulheres. Isso é bom saber. E dentro disso, Ju, eu acho que é o primeiro edifício no ABC, né, construído dessa forma. Não vejo mais. Eu acho que existem outros edifícios que existem possibilidades diferentes de plantas, né?
Mas assim, talvez com essa visão talvez um pouco mais moderna, de um edifício tentando ser o mais sustentável possível. A gente está usando o mínimo de tubulação de gás, algumas técnicas construtivas, sim, de revestimentos e da própria concepção da Isso construção. É muito bom, nós sabemos. É uma coisa muito nova para a gente e a gente aprende a cada dia, está sendo um desafio incrível. E dentro da identidade brutalista, continua. Sim, sim, o concreto aparente é sempre uma assinatura. Ju, olha, em nome da Fanny, e eu também, como admiradora do seu trabalho, da construtora, do seu escritório, nós agradecemos imensamente a sua presença. Com certeza, isso fará parte da evolução futura, não somente nós que estamos aqui nesse momento, mas também vai atingir outras pessoas, jovens profissionais ou até mesmo profissionais que também precisam encontrar soluções como essa. Sou eu que agradeço em nome da Bonfim Arquitetura, foi um prazer enorme e estamos sempre à disposição de vocês. Ju, obrigada, viu? Assim, finalizamos mais um Fanny Talk e agradecemos a Troianos Automação pelo cenário e espaço cedido e ao Léo Pedro da Latug pelo mobiliário assinado.